Hello, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me acompanha em diferentes horários. Já falaram com Jesus hoje? Como estão? Hoje me veio à mente um pensamento, um contraste entre esquecimento e lembrança. E também outro contraste, né? Silêncio e entrelinhas. Vou começar falando a questão do esquecimento e da lembrança. Vou citar um pouquinho aqui Platão, porque como eu gosto de filosofia e eu estou trabalhando muito essa questão do autoconhecimento, eu quero partilhar com vocês. A filosofia de Platão, ela fala o seguinte, né? Os primeiros escritos de Platão, ele fala o seguinte, a questão do mito, do esquecimento, porque segundo ele, quando a gente não, nós, o ser humano no geral, né, ainda não estava encarnado, ele vivia no mundo das ideias, ele vivia no outro mundo, numa esfera metafísica, além da física, antes dele se materializar. E antes do ser humano vir ao mundo, segundo o mito de Platão, ele dizia o seguinte, que o ser humano ele recebe dois líquidos, o líquido da sabedoria ou o líquido do esquecimento. Então, se ele beber daquele líquido da sabedoria, que é o líquido da lembrança também, ele irá lembrar de tudo aquilo que ele viu no mundo das ideias e irá materializar tudo aquilo. E se ele escolher também o outro, a questão do líquido, né, do líquido do esquecimento, tudo que ele viu lá, ele vai esquecer aqui. Então é uma escolha. Segundo Platão, nós viemos ao mundo já com uma escolha. Aqueles que praticam a sabedoria, que praticam o conhecimento, é porque beberam, né, desse líquido da sabedoria. O outro que bebeu que não quer saber, para ele tanto faz, leva a vida, né, no marasmo. Esse que é porque bebeu lá do líquido do esquecimento. Mas isso é um mito. Mas os mitos, eles são uma forma de interpretar a realidade, são uma forma de explicar a realidade. E através desse mito aí, se criou, né, a questão hoje que nós chamamos daqueles que querem realmente, né, crescer no sentido assim de estudo, no sentido assim de sabedoria, e aqueles que querem se apequenar, não discriminando ninguém, não discriminando aqueles que não querem, né, ser intelectual. Isso não importa. Cada conhecimento, cada sabedoria, ela tem, né, a sua validade, a sua valia. Então, isso é muito interessante, né, esse mito aí. E hoje nós vemos a questão de, eu vou levar aqui para o lado, né, para o lado bem corriqueiro, né, do nosso dia. Às vezes a gente esquece aquelas coisas boas que fazem pra gente, a gente esquece rápido. Aí às vezes a pessoa vai fazendo uma coisa boa com você, vai fazendo, de repente faz uma coisa que não te agrada, e aí tudo aquilo, né, como se fosse uma espécie de dominó, né? Você coloca a fileira, tal, tudo bem certinho. Aí quando né, começa a desabar, né, começa, né, cai todo. Então é mais ou menos assim que as pessoas fazem, né, na vida. Né? Você vai acertando. Quando você erra, tudo aquilo, né, passa a ser esquecido, né? Você passa a ser uma pessoa desprezível, você passa a ser uma pessoa que não tem caráter, você passa a ser uma pessoa julgada, né? Melhor dizendo, né? Então, às vezes, né, a gente só lembra das coisas ruins, não lembra das coisas boas. Então, o ser humano, ele tem sempre dois lados, e a gente tem sempre que trabalhar esse lado bom dele, esse lado da luz. A gente tem sempre que valorizar, e assim como nós também, todos nós temos dois lados, e aí a luz tem que sempre estar por cima das trevas. A gente nunca pode procurar o paraíso nas pessoas. Já me disseram uma vez
que você não tem que querer exigir das pessoas algo que ele não possa lhe entregar, porque é um ser humano falho, imperfeito, e é sempre bom a gente lembrar das coisas que ele fez, né? E a gente geralmente esquece aquelas coisas que as pessoas fizeram, né? E nos lembramos só de coisas ruins. E ao invés da gente lembrar das coisas boas, a gente ter uma verdadeira gratidão, isso a gente fica a desejar. Então é algo assim para a gente pensar no dia de hoje. E outra reflexão que quero falar com vocês é a questão do silêncio e das entrelinhas. O que são entrelinhas, né? Alguns aqui podem saber, outros não. É aquilo que não é dito, né? No caso, você fala, é o que você não disse. Você fala, mas aí a intenção não é falar aquilo, é falar outra coisa, né? Então é o não dito, né? Ela carrega sempre dentro dela, né? No caso, melhor dizendo, as entrelinhas é aquilo que você não diz, né? E aí às vezes até o silêncio pode ser uma forma de você, se é para você ficar, né? Às vezes você fala algumas coisas, fica na entrelinha, a pessoa não entende, e às vezes outra forma de comunicação é o silêncio, a escuta, algo que a gente precisa muito praticar. Ontem eu estava ouvindo, né, um amigo falar, e de vez em quando eu fiquei querendo interrompê-lo, né, chamando o nome dele. Ele não parava de falar, não parava. Quando ele começa a falar, é igual a metralhadora, começa a falar, e às vezes eu me sinto um pouco desconfortável com isso, né. Eu gosto assim da questão da pausa, né, eu só falo um pouquinho, aí pausa, e espero o outro falar. Aí tem gente que começa a falar e aquilo dali me dá um pouco, uma espécie de náusea, me dá uma espécie de enjoo. Aí eu quero, daqui a pouco eu fico doido para a pessoa ir embora, a pessoa vazar e ficar sozinho, eu ficar no silêncio. Porque às vezes o silêncio, né, quando você fica sozinho no silêncio, aí você começa a ter esses pensamentos que eu tenho agora, né, esses pensamentos que eu falei para vocês agora, lembrança, esquecimento. E as entrelinhas, muitas vezes você fala uma coisa, a pessoa não entende, né? Aí essas entrelinhas, às vezes, o não dito, ele fala muita coisa, né? Às vezes a pessoa fala uma brincadeira, que às vezes você está fazendo assim um duplo sentido, né? Fala uma coisa querendo dizer outra, e às vezes, quando a pessoa entende, machuca pra caramba. Então muitas vezes é melhor você ficar em silêncio do que você falar algo que machuca, né? Você falar algo assim, né? Fazer algo assim que realmente possa prejudicar as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com as entrelinhas, né? Então muitas vezes é melhor você manter o silêncio do que você querer falar você falar uma coisa codificada e aquela pessoa entender, e aí às vezes a pessoa não vai entender, mas às vezes a pessoa pode entender e pode gerar um mal-estar. E eu espero que vocês tenham compreendido essa questão do silêncio aí, a questão, né, das entrelinhas, e a questão também do esquecer e do lembrar, né? Lembra do mito lá, né? E que a gente possa sempre lembrar daquelas coisas que fizeram pra gente, as coisas boas que fizeram pra gente. E se puder retribuir no mesmo gesto também, eu acho uma coisa bacana. Não que você esteja devendo, né? Ninguém deve nada para ninguém, né? Ninguém é obrigado a fazer nada por ninguém, ninguém deve nada para ninguém. Mas às vezes as pessoas pensam que há pessoas que pensam que a pessoa tem a obrigação, que ela é uma pobre coitada, que ela não sei o quê, que ela é vítima. Não. Nós, seres humanos, podemos sempre nos dar um salto. Uma vez uma pessoa na minha família falou, né, que era fracassada e tal, e eu disse simplesmente, não, você está de pé. Então, estar de pé é o primeiro passo para você pedir ajuda, né? Ainda há esperança. Nós temos sempre que nos bendizer, falar palavras boas, nos abençoar. É isso que nós temos que fazer através das palavras.
Então era isso que eu queria falar. Um bom dia para vocês. Deus abençoe. Beijo. Tchau.